Cristo Jesus, mais um dia se inicia, mais uma oportunidade nós temos de poder abrir a Santa Palavra de Deus e estudar um pouco mais a Escola Sabatina. Mas antes disso, vamos orar ao nosso Deus. Querido e bondoso Pai que está nos céus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos derrame sobre nós o Espírito Santo, que Ele nos ilumine, nos instrua neste momento que vamos abrir a sua Santa Palavra e estudar um pouco mais a Escola Sabatina. Em nome de Jesus é que eu oro e peço. Amém, Senhor. Queridos, o subtítulo de hoje é Deus e a Humanidade Juntos. Mas para isso nós vamos ler o texto de Gênesis 1, 28 e 29. Vamos ler comigo? Olha lá. Gênesis 1, 28 e 29 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Olha só que maravilha, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu faço a seguinte pergunta para vocês: como Deus via o mundo material? Como Deus via a humanidade? O texto sugere que houvesse algo ruim nas coisas materiais e em usufruir delas, das coisas que Deus havia criado. Quais lições aprendemos com essas cenas iniciais da história humana de como devemos nos relacionar com a própria criação? Sabe, queridos irmãos, não há indicação de coisa ou algo ruim na criação, de jeito nenhum. Tudo era perfeito, Deus criou tudo perfeito. Nem entanto, quando Deus criou e viu que tudo era bom e perfeito, Deus chamou o homem e a mulher face a face e conversou com eles face a face. Ele mostrou toda a terra, mostrou todas as plantas e o que eles deveriam comer. Olha só que maravilha! Deus é um Deus maravilhoso. E quando Deus abençoou, Adão e Eva, o que isso significa? O que significa bênção para você? Sabe, queridos irmãos, que tipo de relacionamento isso sugere entre eles e o Criador? Que relacionamento isso traz para nós hoje, nós estudando a Palavra de Deus, conforme ela está nos ensinando? Que o Criador é o Criador e nós somos criaturas, somos filhos dele. Olha só, sabe, Deus havia criado a humanidade de maneira especial, sabe? Porque Deus falou e tudo se fez, mas quando chegou ao ser humano, em Adão ali, ele criou o boneco com as suas próprias mãos. E assim também seria o relacionamento entre criatura e criador. Deus ele quer um relacionamento íntimo com a sua criação, com o ser humano. Ele quer falar face a face conosco. Mas por causa do pecado hoje nós não podemos falar face a face com Deus, porque senão nós somos fulminados. Sabe, queridos irmãos? Mas lá quando Deus criou Adão e Eva, quando tudo era perfeito, quando Adão abriu os olhos, ele viu face a face de Deus. E ele falava abertamente com Deus como se fossem dois amigos. Então, Deus e a humanidade juntos, sabe o que isso significa? Significa que, no sentido bíblico, quando Deus abençoou, ele habilita a função ou o cumprimento do que ou de quem foi abençoado. Deus criou o ser humano para sua própria glória, para que depois de testada e provada,
a família humana pudesse se tornar uma com a família celestial. As duas famílias iam se unir e ser uma família só. Era propósito de Deus repovoar o céu com a família humana, caso ela se demonstrasse obediente a cada palavra divina. Sabe, queridos irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós devemos obedecer o que está escrito aqui na palavra de Deus. Nós devemos nos relacionar com Deus através da palavra de Deus hoje. Que Deus nos ajude para que nós possamos nos relacionar com Deus cada dia, cada manhã, cada momento. Que eu e você possamos ter esse relacionamento íntimo com Deus. Embora nós não possamos ver a face de Deus, mas nós podemos ouvir a sua voz através da sua santa palavra. Amém? Que eu e você possamos cada dia buscar ouvir a palavra de Deus. Eu oro para que isso aconteça na minha vida e na sua vida. Amém?